Saudações, terráqueos, tudo bom? Mais uma vez, Rodrigo Rezende com vocês aqui na Academia Universalista. E hoje dando boas-vindas ao Caminho Universo. É o caminho que a gente vai estudar o macro, o tudo, né? E nessa nossa primeira aula, dentro do nível Universo 1, vamos falar hoje sobre o quê? O início, o Big Bang. O que seria, dentro da nossa visão científica atual, o que seria o Big Bang? O que seria esse início do universo? Então vamos lá. Ponto inicial. Pela teoria do Big Bang, toda a matéria, tudo que existe, todas as bilhões, trilhões, quadrilhões, sei lá quantas galáxias, com suas bilhões de estrelas, com seus bilhões de planetas, pegue tudo e coloque em um pontinho. Agora imagina o, entre aspas, peso, imagina a densidade, imagina a massa desse pontinho, né? Um número absurdo, astronomicamente gigante. E ele se encontrava nesse pontinho e por algum motivo esse pontinho explodiu e aconteceu isso que vai mostrar embaixo. Está em expansão. E pelos cálculos, essa expansão é registrada em cerca de quase 14 bilhões de anos. E com isso estão se formando novas galáxias, estrelas e tudo a partir dessa explosão. E isso foi embasado muito no efeito Doppler que a gente vai falar já já. Mas antes de a gente passar para o efeito Doppler, eu queria saber de vocês. Reflitam aí muito rapidamente. O que é que vocês acham? Isso tudo não é à toa. Essa teoria ela é embasada em muito conhecimento, tá? E a gente vai ver um pouco sobre essa teoria mais na frente. Inclusive a gente vai propor novas teorias. Mas, o que é que você acha? Você como leigo ou leiga, dentro da sua reflexão pessoal, você acha uma coisa lógica, bem simples de entender? E é isso que a gente vai discutir aqui mais pra frente, tá? E o que é o efeito Doppler que a gente está falando? O efeito Doppler, vou adiantar aqui, é um fenômeno muito fácil de se registrar. Todo mundo já registrou esse efeito na vida. E uma boa analogia é essa aí, da ambulância ou do carro de bombeiro, da sirene. O efeito Doppler é um fenômeno físico observado nas ondas, quando emitidas ou refletidas por um objeto que está em movimento em relação a você, em relação ao observador. Tá? Então foi atribuído esse nome em homenagem a Christian Doppler, que descreveu, teoricamente, pela primeira vez em 1842. Ou seja, a galera das antigas fazendo descobertas fantásticas e normalmente são atribuídas por uma questão de mérito nome, né, a esses fenômenos. E olhando para esse diagrama aí, como é que funciona esse efeito Doppler? Você está numa calçada, tá? E em relação a você, está se aproximando, vindo na rua, uma ambulância. Quando a ambulância está vindo, repare que o som que você escuta, ele é mais agudo, é mais fino. Quando a ambulância passa por você, o som começa a ficar mais abafado, mais grave, né? Então a ambulância está vindo com aquele sonzinho agudo, ó, uim, 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 passou, fica um on, 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 e vai embora. E por que isso acontece? É o que o diagrama está mostrando. O som, tá? Ele existe, o som audível, a gente consegue escutar sons que em um intervalo de frequência, tá? Sonora. E frequências essas que vão de frequências baixas, que são frequências mais graves, a frequências mais altas, que são mais agudas. E quando a ambulância está vindo, o que acontece? O movimento da ambulância provoca uma diminuição do espaço entre as ondas, tá? Ou seja, naquele mesmo intervalo ali de espaço, nós temos mais ondas, ou seja, temos uma frequência maior. E uma frequência maior é um som mais agudo. E quando a ambulância passa, a distância entre as ondas sonoras fica maior, fica mais espaçado. E com isso, naquele mesmo intervalo de espaço, nós temos menos ondas, temos uma menor frequência sonora. Daí o som grave, tá? E onde é que a gente quer chegar em relação ao Big Bang? O mesmo princípio foi utilizado, só que não com ondas sonoras, agora com ondas eletromagnéticas, ou seja, com luz. E falando agora, mudando um pouco, ao invés de falar de frequência, vamos falar de comprimento de onda. Então os comprimentos de onda, chame de frequência daquela onda da luz, eles observaram que, como está mostrando aí nesse diagrama aqui embaixo, a cor vermelha são frequências mais altas, ou melhor, comprimentos de ondas menores, certo? Foram frequências mais altas para o nosso olho do que azul. Então, por essa experiência, por esses dados, a gente pode ver aqui embaixo. Quando a coloração fica meio que no meio, ali ó, tem 3 marcações, tá? No meio ali, mais ou menos no verde, no amarelo, significa que a estrela está parada em relação a gente. Quando a estrela está se aproximando da gente, tende a cor azulada.
mas quando a estrela está se afastando da gente, tende ao vermelho. E que o que eles observaram estudando as galáxias é que a coloração que chegava, a luz que chegava até a gente, chegava predominante na cor avermelhada. E aí com isso eles chegaram à conclusão de que as galáxias estavam se afastando, e não só em relação à Terra, mas em relação a qualquer ponto de observação. Daí eles concluíram de que o universo está em expansão. Pô, fantástico, uma descoberta sensacional. Mas nos traz agora uma nova pergunta. Tá? Uma pergunta bem simples. Por enquanto não quero me aprofundar em certos conceitos aqui. Mas se o universo está em expansão, como tudo no universo há um equilíbrio, como existe o princípio da conservação da energia, da massa e energia no universo, se algo está se expandindo, a gente pensa, pô, mas então será que existe algo, uma contrapartida, sei lá, daqui a pouco contraindo? Né? Então, em um modelo que foi proposto para a expansão do universo foi apresentado com essa analogia que vocês estão vendo aí embaixo. De uma bexiga, um balão de festa murcho, com moedas coladas, e quando a gente infla toda a bexiga, as moedas vão ficando mais distantes uma da outra. E isso representou bem a expansão do universo. Mas aí fizeram uma pergunta que eu achei interessante. Por exemplo, nesse modelo aí, modelo matemático, modelo teórico, da bexiga, quem seria o menino? E a gente pode ver que na realidade, se você sopra a bexiga expande, mas o que acontece com os seus pulmões? Contraem, tá? Então, o que seria o menino? O que seria esse pulmão contraindo para que haja essa expansão do nosso universo? E aí, fiquem com essa reflexão na cabeça de vocês, que a gente vai conversar sobre ela nas próximas aulas, tá? E agora falando um pouco sobre tecido espaço-tempo. Eu acho que esse termo espaço-tempo, todos nós já escutamos em algum momento, tá? Então, aqui, ó, falando na física, espaço-tempo é o sistema de coordenadas utilizado como base para o estudo da relatividade restrita e relatividade geral. Ou seja, um ponto no espaço, ele tem 4 coordenadas. X, Y, Z, ou seja, comprimento, né, largura e altura, e o tempo. Tá? Ou a gente pode lidar com coordenadas angulares, onde a gente vai ter o raio, o ângulo, o tempo, e vai dizer o seguinte, vai definir o local onde aquele evento, aquele acontecimento está, e quando ele está, em que tempo ocorreu ou ocorrerá. Tá? E com isso a gente começa a enxergar o universo dentro de uma malha, uma rede. Tá? Então vocês podem ver aí nos diagramas, onde essa rede ela está sendo bastante estudada nos estudos da gravidade, enfim, em todos os estudos que se diz em relação ao universo. Então, a ciência hoje enxerga como um universo imerso em uma rede, em uma malha, que é definido por esse nome, malha espaço-tempo, que nessa terceira figura aqui, recentemente, alguns experimentos apontaram a oscilações nessa malha espaço-tempo. E eles chamaram de ondas gravitacionais. Tá? E aí, no último diagrama, você pode ver que está aqui o planeta Terra, e repare que as linhas elas estão mais modificadas, deformadas perto da Terra. Porque a massa geraria uma deformação nesse tecido espaço-tempo, que seria a própria gravidade. Mas a gente vai falar mais sobre isso nas próximas aulas. Agora falando sobre as forças elementares. Então a gente já está vendo meio que a forma, né? Existe esse tecido espaço-tempo, mas quais são as forças que a ciência acadêmica atual coloca como forças elementares? Primeira das 4 forças, a gente poderia citar a força da gravidade, tá? Que é essa força que os corpos, as massas, atraem uma em relação à outra aí no espaço. Aí você fala, peraí, é uma massa em relação à outra, então quer dizer que a minha massa aqui, a massa do meu corpo, a massa de Rodrigo, está atraindo o planeta Terra? Tá atraindo sim. Só que essa força é desprezível em relação à massa da Terra me atraindo, tá? Se a minha força fosse maior, eu poderia dar um pulinho e sair do planeta, tá? Mas como a massa do planeta é infinitamente maior do que a minha, o que prevalece é a força da Terra sobre o meu corpo, tá? Então, força gravitacional basicamente seria isso. A outra força seria a força eletromagnética, que aí você vê todo o magnetismo, todas essas forças que geram as polaridades positivas e negativas em um ímã,
que gera a eletricidade, o deslocamento ali dos elétrons. Então, todas essas forças eletromagnéticas que geram que as reações químicas, fenômenos elétricos, fenômenos magnéticos, seria uma outra força primordial. Vamos ter uma aula falando só sobre essas forças, tá? Não se preocupem. E é o seguinte, dentro do estudo da força eletromagnética, dentro do modelo atômico, que também a gente vai começar, eles viram o seguinte, peraí, como é que prótons, elementos muito grandes, isso dentro do panorama atômico, eles conseguem estar unidos? Porque eles identificaram experimentalmente que eles estão unidos. Mas como é que eles conseguem? E aí deduzindo, pô, deve existir uma força muito forte para manter esses caras juntos. Então, existe a força nuclear forte. É basicamente por aí mesmo, tá? Então, por exemplo, a fusão nuclear, bombas termonucleares trabalham em cima dessas forças aí. E a outra força seria a seguinte observação. Peraí, numa radiação, partículas intratômicas saem do núcleo atômico. Logo, deve existir uma força não tão forte contra a outra que mantém os prótons unidos, mas suficiente para emanar partículas. Então, essa é uma força nuclear fraca. E daí, a convenção da força nuclear fraca, que a gente vê, por exemplo, em bombas atômicas também, em radiação, fissão nuclear. Então, visto as forças básicas aí do universo, essa malha espaço-tempo, agora vamos começar a questionar um pouquinho mais. Se ele está se expandindo, se o universo estava em um ponto, já que estamos hoje falando só sobre Big Bang, e ele está se expandindo para onde? Gente, eu vou dizer para vocês, a resposta atual é não sabemos, tá? Independente do nível. Hoje a ciência já começa a hipotetizar de que há uma possibilidade do nosso universo estar se expandindo em colisão com outros universos ou com outras dimensões, tá? Dimensionalidades. Mas, enfim, não sabemos dentro dessa teoria do Big Bang para onde ele está se expandindo. Mas aí o Buzz Lightyear pode responder que está indo ao infinito e além. E é por aí. E agora vem uma questão, que quando a gente fala de Big Bang, a galera religiosa já entra em choque. Olha, eu acho um absurdo, tá? Isso a gente vai... Vamos ter nos outros caminhos, sociedade principalmente, vamos questionar bem a questão de crenças, dessa briga entre ciência e religião. Não existe isso, tá, gente? Vamos unir os conhecimentos. O que eu estou falando até aqui agora é em cima de experimentações. São fatos. Agora, são fatos que podem não explicar o tudo, mas explicam alguma coisa. É essa alguma coisa, esse movimento que a gente vai se focar e sugerir novas hipóteses. Mas tem aquela máxima. Pera aí, o Big Bang é coisa do homem, o homem que inventou. O homem não inventou, o homem enxergou só. Não, porque o que criou o universo foi Deus. Aí a gente entra naquela questão, o que é Deus para você? Se você disser que não, que Deus é o ponto, a centelha divina que criou tudo, a gente pode dizer que é a mesma coisa do Big Bang, né? Dependendo só uma questão de semântica, de palavras diferentes. Mas, voltando agora para essa visão de Big Bang científica, tem aquela questão, quem criou, ou o que, melhor, criou o ponto? E o porquê ele explodiu, tá? E aí muita gente fala, foi Deus que criou. Na minha opinião, a gente vai falar um pouco mais sobre o que é Deus. Deus, a criação primária, como eu chamo de tudo, é algo que eu não ouso nem explicar o que é, porque eu acho que está muito além da nossa compreensão atual. Mas aí vem o coiote. Quem foi que deu o estopim? Né? Qual foi a estaca zero justamente para essa explosão? Estamos enxergando o movimento das galáxias. E que parte de um modelo matemático de que tudo estava em um ponto. Mas se tudo estava em um ponto, quem criou o ponto? O ponto veio da onde? E ele está indo para onde? E por que ele entrou em ignição e ele entrou em explosão, tá? Então são perguntas que a humanidade carrega até hoje. Mas existem novas mentes que estão trazendo novas teorias, novas possibilidades para a origem do tudo, para a origem do universo. Então nós vemos aí imagem de galáxias, eu coloquei uma imagem de um olho para mostrar que existem alguns modelos, e vamos falar bastante desse carinha embaixo, esse físico chamado Nassim Haramein, que é um modelo que une um mesmo padrão, um mesmo princípio físico do micro ao macro. Ou seja, vamos lidar com partículas dentro do átomo, subatômicas, a grandes componentes aí cosmológicos, mas seguindo no mesmo modelo de universo
ou seja, unindo a física quântica à cosmologia de uma forma que há muito tempo os cientistas estão buscando essa unificação da física, tá? E aí vamos colocar novas ideias a respeito do que seria a teoria do tudo. Então, atualmente, estamos saindo do Big Bang para novos Bigs, novos Bangs. Então, gente, a viagem do conhecimento continua. Foi a primeira aula sobre esse caminho universo que eu acho fantástico, tá? Porque a gente vai ver que conhecer o universo, no final, vamos estar conhecendo a nós mesmos. Como dizem, nós somos partículas estelares. Os átomos que estão nos nossos corpos vieram de explosões estelares. Isso é uma coisa fascinante. E vamos promover, através de estudos que existem, novas ideias e com certeza vão deixar a gente bastante pensativo, tá bom? Então valeu, obrigado aí pela atenção nessa próxima aula e até a próxima aula. Abração, tchau, tchau!